ao Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos estar aqui, Pai, podendo Te adorar. Reunido em poucos aqui, Pai, aqui neste lugar, mas sabendo que muito tem alcançado a Tua palavra. Há muitos têm alcançado o Senhor, Pai. Muitas pessoas têm escutado aquilo que o Senhor tem falado. Muitas vidas têm sido alcançadas. E nós Te louvamos, Pai. Te agradecemos, porque para a Tua honra, para a Tua glória, Pai. É o Senhor quem está fazendo, é o Senhor quem está conduzindo. Tudo está no Seu controle, Pai. Nada fugiu do controle das Tuas mãos, Pai. E nós Te agradecemos, nós Te louvamos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Vamos lembrando dos nossos avisos. Quarta-feira temos culto de oração às 20 horas. Quarta-feira, culto de oração às 20 horas. Domingo, através de outros aplicativos, não por enquanto nem Facebook nem Instagram, estamos transmitindo a Escola Bíblica Dominical às 9 da manhã. Às 10h30, o culto, também pela manhã. E às 18h, o culto em que nós estaremos aqui reunidos para louvarmos o nome do Senhor, para adorarmos ao Senhor com louvor, a palavra, que vocês possam compartilhar, que os irmãos possam compartilhar esses vídeos, que pessoas sejam alcançadas. Compartilhe o YouTube da igreja, compartilhe o Instagram, compartilhe o Facebook, que pessoas possam ser alcançadas através desses compartilhamentos. Amém? Deus
nosso alvo é Cristo, o nosso caminho é Cristo, Pai. Nós queremos que Cristo seja o centro de tudo para nós, o centro das nossas vidas, a centralidade, Pai, de tudo que nós fizermos seja Jesus, seja para Jesus, seja como Jesus, Pai. Aleluias. E provaste amor eterno.
ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem falado, tem cuidado, o que o Senhor tem cuidado na vida de cada um de nós, cada um que está na live, Pai, cada um que está conosco, Pai, nesse culto, ao vivo, não aqui, não somente aqui, Pai, mas aonde eles estiverem, eu sei, Pai, eles podem falar com o Senhor, eles podem ouvir a Tua voz, eles podem, porque o Senhor, pelas Suas misericórdias, é por causa das Suas misericórdias, Pai, é porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos comprou, o Senhor morreu por nós, mas ressuscitou. O Senhor ressuscitou, o Senhor vive, o Senhor vive, o Senhor reina, Pai. E nós podemos ouvir a Tua voz e sentir o Teu cuidado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por cada detalhe que o Senhor tem cuidado. Obrigado por cada vida que o Senhor tem alcançado. Muito obrigado, Pai. Toda a honra é Tua, toda a glória é Tua, e o louvor, Pai, é Teu, é para Ti, Pai. Nós Te louvamos, agradecemos, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Pastor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias do Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao versículo 47. Mateus 5, 43 ao 47. Evangelho de Mateus, primeira carta aí do Novo Testamento, primeiro Evangelho. Os Evangelhos, como tenho dito aqui algumas vezes, falam da vida de Jesus, falam do seu nascimento, do seu ministério, morte e ressurreição. E o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, ele nos fala a respeito do Sermão do Monte. E nós estaremos lendo no capítulo 5, a partir do versículo 43. Mateus 5, 43, que nos diz a palavra: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai celeste, porque Ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensas tens? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também os mesmos? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é sem distinção, mostrando então a ação de Deus para com a humanidade, e falando um pouco a respeito do versículo 45, que diz aqui: Pai, que porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos
e injustos. Não existe nenhum tipo de distinção para com o Senhor nosso Deus. E uma das passagens que eu pensava muito a respeito e gostaria e procurava entender com a profundidade do nosso Senhor em dizer que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelo que nos persegue. Mas antes de começar a falar a respeito dessa passagem, vou dizer um pouco a respeito como Jesus, ele começou, se assentou no monte vendo toda a multidão, e ele começa a falar no Sermão do Monte a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, e depois ele começa a falar a respeito da lei, do que a lei dizia, e ele diz que ele não veio revogar a lei, e sim para cumpri-la. Ele diz, olha, a lei diz que não matarás e serás julgados, e eu vos digo, se você se irá contra o seu irmão, você já será julgado. E quanto a lei diz, não adulterarás, e Jesus diz, olha, se alguém olhar para uma mulher com o coração impuro, com más intenções, você já está adulterando. E a lei ainda diz, se você jurar, não deve jurar falso, e Jesus diz, de modo algum jurareis, nem pelo céu, e nem pela terra, e nem por nada que há nela. A lei diz, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você bater, você tem que retribuir, é o que a lei diz, mas Jesus diz assim, dê a outra face. E finalmente diz, amarás o teu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. E eu tenho pensado, essa semana, eu tenho pensado sobre esta passagem. Deus me fez olhar para ela com um olhar diferente. Primeiro eu quero pensar sobre o inimigo. Amai os vossos inimigos. Se nós trazermos para a nossa realidade, para a minha concepção, quem é o meu inimigo? Quem é que eu posso considerar como meu inimigo? De repente, uma pessoa que em uma discussão calorosa nós divergimos de alguma opinião e nos magoamos e então nos tornamos inimigos, nós não nos falamos, nós somos adversários. Ou então, quando alguém te ofende com atitudes, te ofende com ações, e essas ações não sendo reparadas, ou não havendo condições de reparar, essa pessoa se torna seu inimigo. Olha, não converse com essa pessoa porque ela tomou uma atitude que eu não gosto. Outro motivo que pode deixá-lo ou fazer com que uma pessoa se torne inimigo, ou que você se torne inimigo de outras pessoas, é o fato de repente você tem o poder de dar instrução ou instruir a respeito do que é certo, e esta pessoa constantemente não faz o que é instruído, o que é certo. Trouxe aqui alguns motivos que de repente nós podemos levantar e falar assim, olha, esta pessoa é minha inimiga, eu sou inimigo dessa pessoa porque aconteceu alguma coisa na nossa caminhada que houve uma divergência, houve um embate, houve uma briga, e nesta briga nós nos magoamos e paramos de falar um com o outro. E aí nós vemos Jesus dizer, ame o seu inimigo, amai os vossos inimigos, e orai pelo que vos persegue. E aí nós vamos olhar olhar pela concepção de Deus. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas, não faz acepção de pessoas. E Deus não fez acepção de nós,
Fato que Ele não fez porque nós estamos aqui. Vamos trazer o olhar de Deus sobre a humanidade. O fato dele não fazer acepção, e não faz acepção até hoje. Deus não faz acepção de quem Ele ama. Deus não faz acepção de quem Ele ama, porque Ele ama as pessoas, ou Ele amou as pessoas quando elas eram inimigas dEle. Em que sentido as pessoas eram inimigas de Deus? Porque as pessoas faziam o que era mal aos olhos do Senhor, não seguiam ao Senhor, e mesmo assim Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por essas pessoas que não tinham nenhum tipo de merecimento. Ele amou essas pessoas que não valiam nada. Ele amou as pessoas quando não tinham nada a oferecer. As pessoas que se desviaram do caminho, as pessoas que não queriam o caminho, e Deus não faz acepção de quem Ele ama. Não faz acepção, mesmo quando as pessoas não concordam com a sua palavra. Veja que eu falei inicialmente de que uma das coisas que pode nos trazer inimizade é você ter o poder, ou ter o conhecimento do que é bom, e você instruir alguma pessoa, e essa pessoa, ela simplesmente não dar ouvidos àquela instrução. Isso falando repetidas vezes, e a pessoa repetidas vezes se desviando da boa instrução. Deus nos deu a sua palavra, e nós temos dificuldade com algumas coisas, é fato. E Ele mesmo assim nos ama. Uma das dificuldades é essa passagem. Temos dificuldades de concordar com algumas instruções de Deus, algumas instruções de Jesus Cristo, que diz: amai os vossos inimigos. Temos dificuldades. Mas pastor, eu vou amar meu inimigo? Eu vou amar a pessoa que me fez mal? Veja, queridos, que nós fizemos mal diante do Senhor, nós fizemos mal diante de Deus, e mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim Ele nos amou. Ele nos deu o exemplo de como nós devemos agir. Ele nos amou mesmo quando nós deixamos de escutar a sua palavra, nós demonstramos uma certa dificuldade de aceitar algumas instruções dadas por Deus. Certa vez eu estava num culto e nós estávamos compartilhando a palavra a respeito de pessoas que são fora do padrão que eu gostaria que fosse. Pessoas que estão à margem da sociedade e que fazem coisas que a sociedade abomina. E eu dizia neste culto que a igreja precisava abrir as portas para essas pessoas, precisava de deixar de lado todo o preconceito, para que estas pessoas também conhecessem o Deus que nós conhecemos. E nesse dia um irmão me chamou e disse assim: olha pastor, eu não concordo, porque se uma pessoa dessa sentar do meu lado, eu saio do lugar. Não concorda com a palavra, não concorda com a palavra que diz: Deus amou o mundo, a todo mundo. O amor de Deus é para todos. Ele nos ama mesmo quando nós temos dificuldades ou não concordamos com a sua palavra. E se nós temos alguma divergência, se nós sabemos que nós falamos que está certo, e se alguém discorda de nós constantemente, torna-se nosso inimigo. E não é dessa forma que Deus age conosco. Não estou dizendo que não há consequência na desobediência. Eu estou dizendo que Deus não nos deixa de amar pelo simples fato de não concordar com a palavra dele. Nós já falamos, podemos falar que concordamos, mas quando nós para colocar em prática, é uma outra história. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos diz: amai os vossos inimigos. E Ele nos ama, mesmo quando nós não concordamos com a sua palavra. Mesmo assim,
Ele nos ama. Ele nos ama mesmo quando nós não seguimos a sua instrução. Temos dificuldade de seguir a sua instrução, mesmo assim Ele nos ama. Vamos pensar a respeito de um pai de família ou de um líder de uma empresa que tem por obrigação característica instruir os seus liderados, instruir os seus filhos, ou instruir aqueles que estão ao seu alcance a respeito do que se deve fazer. E essas instruções são muito claras. E essa pessoa que tem essa responsabilidade, ela fala claramente a respeito das regras ou do que precisa ser feito. E por motivos que são alheios à sua vontade, essas pessoas elas recusam ou negam-se a fazer aquilo que precisa ser feito por não concordar com as instruções. E isso nós fazemos muitas vezes com a palavra. Nós sabemos que está lá, mas nós muitas vezes não concordamos. E algumas vezes nós falamos que concordamos, mas nós também não seguimos. Ou seja, não concorda na prática. Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos ama, mesmo quando nós o ofendemos constantemente. De que forma eu ofendo a Deus? De que forma você é ofendido? Eu sou ofendido quando fazem alguma coisa que eu não gosto. Quando fazem alguma coisa que eu não gosto, eu fico ofendido. Algumas pessoas eu relevo. Algumas pessoas eu puno, porque eu tenho esse poder, então eu puno e peço para que não faça mais. Mas algumas pessoas machucam, algumas pessoas fazem de tal forma que deixam uma ferida, mas essas pessoas, por exemplo, eu não consigo amar. Essas pessoas, por exemplo, eu não consigo dizer que eu vou amar os meus inimigos. Mas, queridos, eu vou dizer que Deus é o ser que muitas vezes é ofendido por nós. Deus é ofendido pelos nossos pecados. Todas as vezes que eu cometo um pecado, eu estou ofendendo a Deus em sua santidade. Deus se ofende, ou nós ofendemos a Deus com as nossas atitudes. O nosso pecado ofende a Deus. E mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele tem misericórdia de nós. Nós ofendemos a Deus com as nossas atitudes constantemente, e mesmo assim Ele nos ama, e Ele não faz acepção. E volto a dizer novamente que eu não estou falando a respeito de punição, eu estou falando de acepção. Não estou falando aqui a respeito de consequência do pecado, estou falando a respeito de amor. Independente do que eu faça, Deus me ama, mas eu tenho a consequência do pecado, eu tenho a consequência dos meus atos, mas eu quero trazer a responsabilidade a cada um de nós para lembrar do que Jesus disse: ame o teu inimigo, e lembrando qual os motivos que fazem com que tenhamos inimigos. A ofensa direta é uma dessas. Essa pessoa tem me ofendido. Esta pessoa tem estado constantemente olhando para mim e tem desferido algumas palavras que me machucam. Tem me ofendido. E nós constantemente ofendemos a Deus, constantemente ofendemos ao Senhor com as nossas atitudes de pecado. Pecado que ofende a Deus. Mas uma questão que eu quero levantar a respeito da ofensa que nós fazemos contra Deus é a respeito do nosso ceticismo, a respeito da nossa descrença. Nós ofendemos a Deus quando nós não acreditamos nele
nas suas ações e nos seus milagres, nós ofendemos a Deus. E mesmo assim Ele nos ama. Quando nós olhamos para essa passagem, amar o teu inimigo, nós já pensamos nas pessoas, como eu vou amar as pessoas, como eu vou atribuir alguma coisa a uma pessoa que me fez mal. Mas olhe para você, olhe para a sua vida e olhe o quanto nós temos feito contra Deus e quanto Ele tem nos amado. E este amor é demonstrado por sua misericórdia, por sua bondade sobre as nossas vidas. Eu ofendo a Deus quando eu não acredito que Ele pode fazer, quando eu não acredito que Ele pode mudar, quando eu não acredito que Ele pode transformar, que Ele pode curar. E muitas vezes nós não acreditamos, e nós falamos, esse não tem jeito, olha, isso não vai acontecer. Se Deus quisesse fazer, Ele já tinha feito. Nós, muitas vezes, ofendemos a Deus com esse tipo de atitude. Atitude de um descrente. Estando na igreja, conhecendo a Deus, conhecendo o seu poder, conhecendo a sua glória, conhecendo a sua misericórdia, nós dizemos assim, com as nossas atitudes e muitas vezes com as nossas palavras, eu não acredito. Eu não acho que vai acontecer. Eu não acho que tem jeito. Eu não acho. Se você se sente ofendido, ou se sentiu ofendido com algumas coisas que fizeram para você, algumas atitudes que tomaram contra você, que te deixou extremamente magoado, e por isso essa pessoa se tornou uma pessoa em que você, em seu coração, não queria, mas odeia. Pense a respeito da atitude de Deus para cada um de vocês. Atitude de misericórdia, atitude de bondade, porque nós também fazemos mal contra os outros, nós também fazemos mal contra Deus. Imagine que Deus, em toda a sua bondade, em toda a sua misericórdia, use um pouco do seu poder para nos punir, pelo simples fato de ofendê-lo com as nossas atitudes, ofendê-lo com o nosso ceticismo. E muitas vezes nós somos céticos, muitas vezes nós somos descrentes, nós não acreditamos, ofendemos a Deus, e nem por isso nós somos inimigos de Deus. Deus não é o nosso inimigo, mas nós temos um julgamento que parece ser um julgamento superior àquele que criou todas as coisas. E quando nós temos esse julgamento, nós falamos assim, olha, nunca mais vai acontecer porque eu não vou perdoar, nunca mais vai acontecer porque eu não vou desistir. E temos pessoas que, por ter essa atitude que traz mágoa, atitude que traz desconforto, afirmam veementemente, eu não tenho como amar o meu inimigo, não tenho como fazer isso. Mas se aplicado à vida de cada um de nós, se Deus usasse esse mesmo critério, nós já estaríamos condenados ao inferno. Estaríamos condenados ao inferno, porque nós não temos condições de perdoar, ou não temos condições de amar aquele que nós consideramos o nosso inimigo. Deus ama mesmo aquele que sabe o que é certo e não faz. E aí eu trago para os crentes dentro da igreja. Muitos dizem, eu conheço a palavra, olha, eu sei os versículos, eu sei da Bíblia, mas nós não seguimos a palavra. Sabemos as instruções de Deus, mas não as seguimos, não fazemos aquilo que Deus quer que seja feito.
que este é o pior, porque sabe o que precisa ser feito, sabe que as instruções são muito claras, mas não faz, ou faz parcialmente. Se nós tivéssemos dado algum tipo de instrução, e essas instruções fossem muito claras, e repetidas vezes essas instruções fossem dadas, e as pessoas que recebessem essas instruções repetidas vezes fizessem o que é mal, ou não seguissem essas instruções, com certeza nós chatearíamos, ou ficaríamos chateados. Eu disse para você uma vez, não faz, você foi e fez. Segunda vez eu disse, não faz, você foi e fez. Terceira vez eu disse, não faz, você foi e fez. São instruções muito claras, mas nós desobedecemos a palavra constantemente. Mesmo a palavra sendo muito clara a respeito de atitudes que nós devemos tomar, e nós não tomamos. Muitas vezes nós desobedecemos a Cristo, nós desobedecemos as suas instruções, desobedecemos aquilo que Ele tem nos falado, mas mesmo assim Deus nos ama, mesmo assim Deus não nos separa do restante. Deus nos ama, mesmo quando algumas pessoas usam da palavra para benefício próprio. Usa da palavra só aquilo que te agrada, só aquilo que te convém. Oh Deus, eu quero bênção, glória a Deus. É bom isso, é bom. Mas tem o lado das responsabilidades, do que cada um deve fazer. Simplesmente receber é muito bom. Simplesmente ser abençoado é muito bom. Todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer receber bênção. Mas não é só o recebimento de bênção. Muitas vezes nós usamos a palavra do Senhor, as instruções de Cristo, e fazemos só aquilo que nos agrada. Isso me convém, eu faço. Isso não me convém, eu não faço. Convém amar o meu inimigo? Convém orar por aqueles que me perseguem? É conveniente? Isso é muito difícil, pastor. É muito difícil fazer isso. É muito difícil perdoar. É muito difícil amar. E amar, o comentarista diz que este amar, ele se traduz em atitude. Não é simplesmente você dizer um sentimento, ele se traduz em atitude. Se traduz em ação. E vivemos um tempo em que nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos contribuir e estar juntos um com os outros. Porque estamos numa situação em que pobre, rico, branco, preto, qualquer um está exposto a ficar doente, qualquer um pode estar com dificuldades financeiras. E isso eu estou falando do mundo inteiro, não é só aqui de Cotia, não é só aqui no Brasil. E pode ser que você tenha que abençoar, tenha que mostrar uma atitude de amor com aquela pessoa que muitas vezes te fez mal. Pode ser que você tenha que demonstrar uma atitude de amor com aquela pessoa que você não consegue olhar na cara. Pode ser que você tenha que demonstrar uma atitude de amor com uma pessoa que você repugna por todas as coisas que já aconteceram. E Jesus Cristo diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E por que nós devemos fazer isso? Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem.
Jesus Cristo nos responde: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Para que você se torne semelhante a Deus. Para que você se torne semelhante àquele que criou todas as coisas. E ele continua dizendo: porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vê chuva sobre justos e injustos. Já pensou se Deus ele fizesse uma divisão, e ele falasse assim: todos aqueles que me seguem e fazem a minha vontade, vai ter sol para ele hoje, ele criou todas as coisas, ele pode fazer isso, vai ter sol para estes que me seguem, e para estes vai ser escuridão. Olha, vai ter chuva para estes, e vai ter, para esses vai ter seca. Alguns eu vou dar um privilégio, alguns privilégios, outros eu não vou dar. Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos, mostrando a misericórdia de Deus. Misericórdia independente da situação que as pessoas estão vivendo, se é justo ou se é injusto, se é bom ou se é mal. Misericórdia do Senhor. E nosso Senhor ainda continua dizendo: porque se vos amardes os que vos amam, que recompensa tem? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sedes perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Se nós fizermos só o que geralmente se faz, não seremos iguais a todo mundo? O que todo mundo faz, nós faremos. Somos iguais a todos, não há distinção. Não tem distinção nenhuma. Eu só amo a quem me ama. Eu só falo com quem fala comigo. Eu só estarei junto com aqueles que compartilham da mesma ideia. E nós falamos aqui, queridos, que muitas vezes nós não escutamos a palavra do Senhor, nós injuriamos ou nós ofendemos ao Senhor com as nossas atitudes, nós não seguimos as suas instruções, nós temos dificuldades de seguir algumas coisas. E todas essas ofensas nós fazemos contra Deus, e mesmo assim Deus nos ama. E se nós queremos ser iguais a Deus, ou se aproximar do caráter de Deus, nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Está tendo dificuldade? Está tendo perseguição? Ore por ele. Senhor, abençoe essa pessoa em nome de Jesus. Está me perseguindo. Senhor, cuida dela em nome de Jesus. Senhor, esteja colocando as suas mãos sobre ela em nome de Jesus. Senhor, olha, Senhor, para que essa pessoa veja o motivo pelo qual ela está nessa perseguição, e coloca as tuas mãos sobre ela em nome de Jesus. Queridos, tenha atitudes diferentes, porque Deus não faz distinção de pessoas e não faz acepção de pessoas, e Ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Vamos agir diferente, queridos. Agir de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o que o Senhor tem nos falado. Fazer a vontade de Deus em nome de Jesus. Chamar o grupo de louvor, está vindo à frente. Eles vão cantar um louvor e eu encerro com uma oração.
agradeço por esta noite, te agradeço por este culto, Pai. Peço ainda que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as comunhões e as consolações do Teu Santo Espírito estejam com o Teu povo agora e sempre. Amém. Deus os abençoe.